Você jura que tudo o que vai dizer é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Sim, vamos sentar. Tudo o que fazemos precisa ser gravado, então vou pedir que você chegue um pouco mais perto desse microfone. Não precisa se inclinar, apenas fique à frente dele para captar a voz. Se você puder começar dizendo seu nome para o júri e soletrando seu sobrenome para nós, por favor. Eu sou Kiara Macaulay. Senhorita Murphy, pode prosseguir. Obrigada, bom dia, senhora. Quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Ok, pode chegar mais perto do microfone. Ok, assim está melhor? Sim, obrigada. Quando é seu aniversário? 4 de dezembro de 2002. Até que série você chegou no ensino médio? Segundo ano do ensino médio. Qual é o nome da sua mãe? Lenny. Vamos para outubro de 2022, onde você estava morando em 28 e 29 de outubro de 2022. A garagem da casa da minha mãe, que é... Tudo bem. Mas alguém morava naquela garagem com você? Era eu e Isaac, tudo bem. Havia algum parque ou espaço público perto daquela casa na Jaguar Drive, número 5941? Sim. Pode falar sobre isso? Havia algumas escolas e também tem um parque a apenas um quarteirão de distância. Você sabe se esse parque tinha um nome ou quais eram as ruas próximas a ele? Eu não me lembro. Quero falar sobre uma pessoa chamada Grace Jennings, tudo bem? Você conhece ou conheceu alguém chamada Grace Jennings? Conheci. Quantos anos você tinha quando conheceu Grace? Não lembro a idade exata, né? Apenas que estava na segunda série quando a conheci. Como você conheceu ela? Eu era a melhor amiga da irmã mais nova dela. Avançando para a sua adolescência, como era o seu relacionamento com Grace? Nós fomos amigas por um tempo e depois começamos a namorar. Ok, quanto tempo vocês namoraram? Cerca de 8 meses, se eu me lembro bem. Ok. O que você quis dizer ao falar que namoraram? Tipo, a gente estava em um relacionamento semi-sério. Ok. E o que isso significa para você? Que ela era basicamente a pessoa mais importante da minha vida, acima até de mim. Naquela época, ela era tudo pra mim. O que você e Grace faziam durante aquele período? A gente saía, se divertia, só éramos crianças. Vocês acabaram terminando? Sim. Sem dizer nada do que alguém disse ou fez, como aquele término te impactou emocionalmente? Foi muito difícil pra mim. Fui eu quem terminou, mas eu nunca consegui realmente deixar pra lá. Ok. Depois que você e Grace terminaram, você acabou começando a namorar alguém chamado Isaac Apodaca? Sim, comecei. Como conheceu Isaac Apodaca? Conversei com Grace e combinamos nos encontrar no Santa Fe Place Mall pra eu decidir se valia a pena trazê-la de volta à minha vida. Isaac também estava lá com ela quando cheguei. Ok. E o que aconteceu? A gente começou a conversar e a sair juntos. Estávamos só fazendo o que adolescentes normais fazem, sabe? Mais tarde naquela noite, ele me acompanhou a pé até em casa. E no dia seguinte, era pra nós três nos encontrarmos, mas a Grace não apareceu, então acabou virando o primeiro encontro meu e do Isaac. Lembra o ano em que isso foi? 2019. Por quanto tempo você e Isaac Apodaca namoraram? 3 anos e meio. Isaac Apodaca está no tribunal hoje? Sim. Pode apontar para ele e dizer o que está vestindo? Ele está aqui vestindo um terno bem bonito e uma gravata azul. Meritíssima, pode registrar que a testemunha reconheceu Isaac Apodaca? Ela identificou sim, obrigado. Você e Isaac tinham apelidos ou nomes carinhosos um para o outro? Sim. Ok, qual era o apelido que Isaac usava para você? Puggle. Puggle. Sim, significa ornitorrinco filhote. Certo. E qual era o seu apelido para Isaac? Otter. E você afirmou que morava junto com Isaac? Sim.
Onde você morou primeiro com Isaac? Na casa da minha mãe. E quando você diz a casa, o que você quer dizer? É na Jaguar Drive, número 5941. Essa é a casa onde a gente morava. A gente ficava no quarto maior na frente da casa. Ok, na casa principal, sim. Quanto tempo você e Isaac moraram juntos na casa principal? Foi de forma intermitente entre lá e outros lugares durante a maior parte do nosso tempo juntos. Não consigo me lembrar exatamente quanto tempo. Tudo bem. Foi a maior parte do tempo. Você já morou em algum outro local na propriedade na Jaguar Drive, número 5941? Sim. Certo. E qual era esse outro local? A garagem. Certo. Por que você foi para a garagem? Isaac disse que minha mãe não era tão boa pra mim, então eu precisava de espaço. Você pode descrever mais ou menos como é o layout geral da garagem? Mudamos as coisas de lugar algumas vezes. Quando você entra, à sua direita tem a TV e uma mesa, e a cama fica bem na sua frente. Você lembra qual era o tamanho da cama? Era uma queen. Uma queen? Ok. Quero falar um pouco sobre algo que aconteceu em abril, no dia 4 de abril de 2022. Sem dizer mais nada, você sabe a que me refiro ao falar desse dia? Sim, eu sei do que você está falando. Resumidamente, o que aconteceu em 4 de abril de 2022. Eu estava passando por um momento difícil e debatendo algumas coisas. E contei para Isaac o que eu estava pensando, e ele teve um colapso total e me atacou. O que você quer dizer com ele te atacou? Ele começou a me bater. Você ficou machucada? Sim, ele quebrou meu polegar e deixou muitos hematomas. E quando você diz que estavam debatendo as coisas, sobre o que estavam debatendo? O nosso relacionamento. Certo. Você procurou atendimento médico depois que isso aconteceu? Sim. Onde você foi? Eu fui para... Qual hospital foi mesmo? Foi... Não era o St. Vincent's. Qual era o outro nome? Desculpe, faz tanto tempo que estive lá. Tudo bem. Você foi ao hospital? Sim, eu fui ao hospital. Tudo bem. E você falou com a polícia sobre esse incidente? Falei sim. Certo. Você prestou queixa por isso? Não, não prestei. Tudo bem. Por quê? Não queria dificultar para ele, só queria vê-lo feliz para que ele voltasse. Tá bom. O que te fez? Isaac disse algo específico sobre as acusações ou sobre você não colaborar com o processo? Eu realmente não me lembro. Após o incidente, você reatou com Isaac. Sim, voltei. Você lembra quanto tempo levou até vocês reatarem depois daquilo? Foi cerca de 3 semanas. De que forma, se houve alguma, seu relacionamento mudou depois daquele incidente em abril de 2022? Por talvez um mês, foi como uma fase de lua de mel, mas depois voltou direto para os abusos que eu estava sofrendo. Vou falar sobre trabalho sexual, tudo bem? Sabe o que é isso? Sim. Tudo bem. Existe outra palavra para trabalho sexual? Existem muitos termos diferentes. Mas sim, Você se sente confortável se eu me referir a isso como trabalho sexual? Posso usar esse termo ou expressão para falar sobre o que vamos conversar? Ok. Você já exerceu trabalho sexual alguma vez? sim. Certo. E o que isso significa para você? Eu fazia sexo com pessoas diferentes e recebia dinheiro por isso. Como foi que você começou a fazer isso? Em 2020, Isaac e eu estávamos morando em um apartamento com um amigo dele, e ninguém queria arrumar um emprego ou pagar por nada, e ele sugeriu que eu basicamente começasse a me prostituir. E eu disse pra ele que precisava pensar sobre isso, e então ele simplesmente falou: "Eu já tenho alguns clientes pra você, só vai lá e faz." Quando diz ele, a quem se refere? Isaac. Como o pagamento era feito pelo trabalho sexual? Quem recebia e como? Inicialmente, o cliente me dava o dinheiro e eu entregava ao Isaac, que ficava com ele. Por que entregar o dinheiro para o Isaac? Nem sei por que entregava pra ele. Sabe o que Isaac fazia com o dinheiro do trabalho sexual? Desde comprar kits de montar até outras coisas que eu não sei ao certo. Ele simplesmente gastava com o que quisesse. Eu quero falar sobre... Coisas que a Isaac diria, tá bom? E
Você pode me explicar se havia algo que o Isaac dizia em que você acreditava e sobre o qual hoje pensa diferente? Há tantas coisas. Ahn, Ele me convenceu de que era um anjo. Ele me convenceu de várias coisas, até de uma organização inexistente. Ok. E eu entendo por que caí nisso agora que olhei pra trás, mas ainda estou muito decepcionada comigo mesma. Ok. O que você quer dizer com acreditar que ele era um anjo? Ele me convenceu de que era o arcanjo Gabriel. O que quer dizer com ele ter te convencido de que era o arcanjo Gabriel? Quando eu o conheci, ele me disse que era o anjo, mas no começo eu não acreditei. Depois ele começou a me contar coisas que ninguém sabia sobre mim. E talvez eu quisesse que fosse real. Mas então eu, quando comecei a realmente acreditar nele, eu só ficava pedindo me conta mais, e ele continuava alimentando isso. Ok. Que tipo de coisas ele te contava sobre ser o arcanjo Gabriel? Ele me contou o meu segredo mais sombrio. O que você quer dizer com isso? Nunca contei isso pra ninguém, nem pra minha mãe. E você acreditou que ele sabia disso porque era um anjo? Sim, Certo. Ok. Você disse que ele te contou que fazia parte de uma organização e você acreditou nisso. sim. Tudo bem. Você lembra como se chamava essa organização? Ele chamou de Ghost. Ghost? Sim. Você se lembra de quando começou a ouvir do Isaac sobre uma organização chamada Ghost? Cerca de 2 ou 3 meses após o início do relacionamento. Ok. E ele continuava me dizendo que eu poderia fazer parte disso e ser uma heroína, por assim dizer. Só tinha uma coisa que eu queria fazer, que era ser uma heroína pra alguém. O que era o Ghost, como Isaac descreveu pra você? Um grupo de justiceiras que eliminava pessoas que, por eliminar, quero dizer matar. Pessoas como pedófilos, estupradores, até mesmo dependentes químicos. E pessoas que eram consideradas más. Isaac te falou como se comunicava com outros membros da organização. Ele nunca disse como falava com eles. Tudo bem. O que você acreditava que o papel do Isaac nessa organização chamada Ghost era? Ele me disse que foi ele quem começou tudo. E você afirmou que o propósito era matar pessoas. Isaac fez alguma declaração pra você sobre o que ele tinha feito durante o trabalho dele pro Ghost? Ele mencionou que já tinha matado 40 pessoas, o que é um número alto. Ridículo. Quero falar sobre qualquer tipo de marcações ou classificações. Marcas relacionadas ao Ghost. Você sabe do que estou falando quando eu digo isso? Sim, ok. Ao que estou me referindo quando falo de marcas relacionadas ao Ghost? Então ele fez uma tatuagem na minha mão que supostamente dizia que eu fazia parte disso. Acabei cobrindo depois, mas eu só... Em outubro de 2022, você tinha alguma marca no seu corpo relacionada ao Ghost? Sim, Certo. E quem te deu isso? Isaac, certo. What? Kiara, senhora App, senhora Macaulay. Por que você acreditava no que Isaac dizia sobre o Ghost? Eu não tenho certeza do porquê na época. Tenho feito muita autorreflexão. Então, na verdade, eu só queria um lugar onde eu me sentisse parte. Certo. Isaac já te mostrou alguma coisa relacionada ao Ghost? Ou seja, ele te mostrou mensagens com outras pessoas ou alguma prova física de que fazia parte ou de que essa organização existia? O mais perto foi quando ele acessou a Dark Web, só isso. E o que você quer dizer com isso? Ele entrou em algum lugar, não sei como, mas tinha uma parte da internet onde ele encontrava uns vídeos muito inapropriados que eu nunca mais quero ver na vida. Quero falar sobre a Grace de novo. Again.
Em outubro de 2022, você tinha alguma crença relacionada a Gracie e algo que possa ter acontecido com você? Sim. Certo. Em outubro de 2022, o que você acreditava que Gracie tinha feito ou ajudado a fazer com você? Eu acreditava que ela fazia parte de um estupro que agora nem tenho certeza se realmente aconteceu. Como surgiu essa ideia de que Gracie tinha participado de um estupro? De onde isso veio? Isaac me falou de um vídeo que encontrou em que aparecia alguém parecida comigo. E o que ele disse que estava acontecendo no vídeo? Ele disse que havia um estupro coletivo nesse vídeo e que mostrava uma garota parecida comigo, mas ele conseguiu tirar do ar e nunca me mostrou, mas eu acreditei nele. Bem, que papel a Grace teria nesse vídeo? Ele disse que ele quer ela aqui. Ele viu ela recebendo dinheiro com um acordo. Em que momento do seu relacionamento com Isaac você passou a acreditar que Grace facilitou um estupro coletivo contra você? Isso foi cerca de 6 meses depois. Quando você começou a acreditar que Grace tinha facilitado esse estupro, como isso fez você se sentir? Isso me deixou com raiva, me deixou triste, deprimida. Todas essas emoções confusas me atingiram de uma vez enquanto eu pensava, alguém que eu amava poderia ter feito algo tão ruim. Que sentimentos específicos você teve sobre isso e sobre a Grace naquele momento? Eu estava extremamente brava com ela e queria que ela sentisse a dor que eu senti. Quero falar bem brevemente sobre algo que aconteceu no Halloween de 2021, então, um ano antes de tudo o que aconteceu com a Grace. Você sabe a que estou me referindo quando falo do Halloween de 2021? Acredito que sim. Tudo bem. De forma breve e geral, o que aconteceu no Halloween de 2021? Organizei uma festa e ninguém foi, fiquei muito chateada. E eu liguei para um dos meus clientes e Isaac veio junto comigo e... Então alguém colocou algo na minha bebida e eu fui estuprada naquela noite. Você buscou atendimento médico após esse abuso? Sim, foi feito um exame de corpo de delito. Depois, você disse que foi com um cliente? Sim, ele era um cliente que quase virou amigo. Eu pensei, você ou Isaac receberam por aquela noite? Não tenho certeza. Depois disso, você continuou fazendo o programa? Sim, fiz. Quem teve a ideia de você continuar fazendo o programa? Foi do Isaac. E o que você quer dizer com isso? Eu dizia que não queria mais isso, mas ele seguia marcando encontros para eu continuar recebendo dinheiro. Era a única coisa que ele queria. Você se lembra de como, por falta de uma palavra melhor, você anunciava seus programas? Sim, havia um anúncio no Skip the Games que Isaac colocou para mim. E o que é o Skip the Games? É um site para acompanhantes e prostitutas, eu acho. Eu nunca acessei o site pessoalmente. Além de criar a conta ou o perfil, Isaac fez mais alguma coisa relacionada a você e as imagens no site? Ele tirou algumas fotos para clientes específicos. Tudo bem. Em outubro de 2022, Kiara, antes do incidente, naquele momento, quais eram seus sentimentos pela Grace e quão intensos? Eles eram fortes. Eu queria que ela saísse da minha vida, mas parte de mim ainda a queria por perto. Então eu continuei mandando mensagens para ela. E aí eu pensei, espera, o que diabos eu estou fazendo? Porque eu senti quase ódio. É uma linha muito tênue. Com quem você falou sobre seu ódio pela Grace antes de 28 de outubro, se é que falou? Bem, Isaac, eu conversei muito com ele sobre isso. E também sei que falei com meu amigo Jeffrey e com Bright Brady. E também conversei com minha amiga Kiana na época. Falei com muitas pessoas sobre isso, mas não percebi a gravidade. Havia uma parte de você que queria Grace morta? Uma parte de mim
Tudo bem, vamos falar sobre a noite antes de tudo acontecer, tá? Então vamos falar sobre o dia 28 de outubro de 2022. Você se lembra de algo sobre esse dia? Sim. Certo, do que você se lembra? Então, naquele dia, bem, foi a noite quando tudo começou a ficar intenso pra mim. Isaac me perguntou: Você quer matar a Grace? E eu disse sim, sem perceber o que ele estava prestes a fazer, que era trazer a Grace pra casa. Fui ao parque, pedi pra ele me encontrar e disse que íamos resolver logo isso. Por isso, refiro-me ao assassinato. Precisávamos acabar logo com isso pra ele parar de ser tão insistente. E então ele mudou completamente o plano. Vamos discutir essa parte e continuamos em 1 minuto. Onde você estava quando Isaac perguntou: quer matar Grace? Eu estava no meu quarto. E o que você quer dizer com seu quarto? A garagem. A garagem, ok. E. Depois que ele perguntou: você quer matar a Grace? O que você disse? Eu disse Dan. Tudo o que eu disse foi Dan. E E o que aconteceu depois? ele disse que a traria aqui. Respondi que não era uma boa ideia. Você sabe como me sinto sobre isso. E então ele começou a dizer: bem, você poderia subir de nível e ghost e todo tipo de coisa. Você falou pra ele que não queria a Grace vindo? Sim, foi isso que eu disse. Você disse que foi ao parque só pra resolver isso logo? Sim. O que você estava vestindo quando foi ao parque? Eu estava vestindo roupas de LARP, que eram tipo uma armadura e uma capa. Você estava carregando alguma coisa com você? Eu estava com minha espada e algumas facas. Você estava com algum aparelho eletrônico com você? Meu celular. E qual era o seu plano quando chegasse ao parque caso a Grace tivesse ido ao parque? Se ela fosse ao parque, eu só teria... Esse era meu plano, atacá-la. Primeiro íamos tentar levá-la para o sistema de túneis, mas... tentar convencê-la. Eu odeio pensar nisso. Deixe-me interromper. O que você quer dizer com levá-la para um sistema de túneis? Tem um monte de túneis embaixo, ao redor da minha casa. Como assim? São como túneis de escoamento. Como galerias pluviais? Sim. Tudo bem. Tudo bem. E você disse isso ou realmente chegou a ir ao parque? Eu cheguei ao parque. Eles não. Você disse que Isaac mudou o plano. O que mudou? Ele me mandou uma mensagem dizendo: vamos só voltar pra casa. A gente resolve a partir daí. Você voltou para casa? Sim, voltei. E quando você entrou foi pela garagem? Sim. O que você viu ao entrar na garagem? Eu vi Grace sentada na minha cama. Ok. Como isso fez você se sentir? Muita raiva de uma vez só. E Isaac estava só agindo normalmente. O que você quer dizer com isso? Ele só sentava lá como se nada fosse. Tudo bem. O que aconteceu depois? Eles começaram a fumar maconha e eu estava bebendo um pouco. E durante a noite minha raiva só foi aumentando. Em algum momento nessa parte inicial da noite, e não no dia seguinte, o Isaac foi embora. Sim. E como foi quando ficou só você e a Grace na garagem? Nesse momento eu comecei a sentir muita pena dela porque ela também tinha acabado de passar por um término. Por isso ela precisava de um lugar para ficar naquela noite. Tentei deixar meus sentimentos de lado e ser um pouco solidária. Foi muito difícil, mas eu tentei. A Isaac voltou? Sim, ele voltou. Depois que Isaac voltou, como foi o resto da noite em relação à interação de todos? Bem, Grace começou a tentar dormir. Eu não sei se ela realmente conseguiu dormir ou não, mas ela estava agindo como se estivesse dormindo. Isaac estava aos pés da cama e eu estava no lugar habitual de Isaac, que é do lado esquerdo da cama. Quando você diz que Isaac estava aos pés da cama, o que você quer dizer? Quero dizer, ele estava... Então Grace estava no meu lugar, do lado direito da cama. Eu estava do lado esquerdo, apenas deitada. E Isaac estava deitado aos pés da cama, na horizontal. Tá bom.
E quando você fala do lado direito versus o lado esquerdo da cama, qual lado da cama era o que tinha a geladeira ao lado? Você lembra também? Esse seria o lado esquerdo. O lado esquerdo, era aí que você estava deitada? Sim, Certo. Então, o lado mais próximo da porta grande da garagem seria o lado direito? sim. Certo. E quem estava deitado lá? Grace. Como se sentiu ao ver Grace no seu lugar? Eu não gostei. Eu realmente não gostei disso. Então, enquanto Grace estava dormindo, ou talvez não estivesse dormindo, e vocês três estavam na cama, o que você e Isaac estavam fazendo conforme a noite passava? Trocávamos mensagens tentando descobrir o que fazer. Ele continuava me entregando facas e outras coisas, mas eu não conseguia me forçar a fazer aquilo naquele momento. Kira, você estava passando uma adaga ou uma faca no rosto de Isaac em algum momento? Não, Você estava cutucando Isaac nas costas com uma faca ou uma adaga em algum momento? não. Cara, se é que fez algo, o que você fez com uma adaga ou uma faca em relação às costas de Isaac naquela noite? Nada. Só estava chutando ele, ok. E quando você estava se comunicando com Isaac, enquanto vocês dois estavam na cama, acho que você disse que estavam apenas trocando mensagens. Qual dispositivo ou dispositivos você estava usando? Eu estava usando meu celular. Você usou algum outro dispositivo naquela noite? Só a TV. Tudo bem. Quais dispositivos você utilizou para comunicação, se usou algum? Apenas meu celular. Você afirmou que Isaac lhe entregou uma adaga ou facas, foi isso que você disse? Sim. Você se lembra mais ou menos em que momento da noite isso começou a acontecer? Isso foi depois que Grace parecia ter adormecido. Mas eu me lembro de segurar a adaga acima dela e ele colocou a mão no pomo, na parte de trás da faca e tentou empurrar, mas eu recuei bruscamente. Porque Eu só não parecia certo. vimos as mensagens entre você e Isaac. Você se lembra de ter trocado mensagens? Sim, Tudo bem. Você usou o telefone do Isaac em algum momento? Que ação, se alguma, você tomou usando o telefone do Isaac ao longo da noite? eu não usei o telefone dele em nenhum momento. Certo. Que ação, se alguma, você tomou usando um celular que estava em cima da geladeira ao lado da cama? Eu também não usei aquele. Eu sinceramente esqueci que ele estava lá. Você lembra qual era o seu nome de usuário no Facebook? Froggy com 3 Gs, um yeah e Maculog. Lembra qual era o usuário do Isaac no Facebook? Acho que era Null Void. Tem uma hora da noite em que você manda, tipo, 100 vezes um cachorrinho corgi adesivo ou desenho animado. Lembra disso? Sim, eu estava tentando irritá-lo, Tá bom. chamar a atenção dele. Que conversa, se é que houve alguma, você lembra de ter tido sobre limpar uma bagunça? Eu me lembro de parte disso. Ok. Que bagunça você estaria planejando limpar? A morte da Grace. Sua espada tinha um nome? Sim, Qual era? Zira. Você pode soletrar isso? Como eu soletrei isso? Acho que não lembro como soletrei. Tudo bem. Mas era Zira? Sim. Você disse que estava com a adaga levantada e Isaac a empurrava por trás da sua mão? Sim. Ok. Por que não simplesmente matá-la então? Não consegui, não tive coragem naquele momento. O que você lembra do que Isaac te falou a noite toda? Podem me dar um pouco de água? Sim.
Só um segundo. Obrigada. É, Ele me contou várias coisas. Lembro dele dizer que lâminas cegas cortam como manteiga. Lembro dele me contar isso porque a adaga não estava afiada. Obrigada. Eu agradeço. Eu vou esperar. Quais, se houver, mensagens você se lembra em relação ao Ghost e ao assassinato da Grace naquela noite? Ele mencionou um lugar chamado Celeiro e disse: "Bem, se você não fizer isso agora, vamos fazer lá." E eu não sei exatamente sobre o que ele estava falando. Você já tinha ido ao celeiro com ele? Não. Você estava com uma faca borboleta naquela noite? Naquela noite, não. O que você quer dizer com isso? Eu tive uma em algum momento, mas perdi. Quando você perdeu? Cerca de uma semana antes. Vamos falar da espada por um instante, certo? O que você se lembra sobre a espada? Ela era extremamente afiada. E era uma espada linda. Se você olhar para ela do ponto de vista artístico, é assim que eu gosto de vê-la. Era a arte. Durante a noite, enquanto você e Isaac estavam trocando mensagens, onde estava a espada? Ela estava no chão, ao lado da porta, bem à direita da porta. Acho que devo te perguntar. Quando você voltou do parque, disse que estava com armadura e espada, certo? Sim, Certo. O que você fez com a espada ao entrar na garagem depois de voltar do parque? tirei ela do cinto e coloquei em outro lugar. Eu coloquei ela bem ao meu lado, que era bem à esquerda da porta. Tudo bem. Bem ao lado de um monte de nichos. Tudo bem. E o que você fez com sua armadura? Eu só tirei e coloquei ali. Lembra do que vestia além da armadura? Sim, era um suéter azul e uma calça de couro sintético. Couro sintético, tipo couro falso? Sim, Tudo certo. Então, durante toda a noite, enquanto você e Isaac trocavam mensagens, a espada permaneceu onde você a deixou ao voltar do parque? sim. Onde estava a adaga durante toda a noite? Em vários lugares. Uma hora ele segurava a adaga, em outra ela estava no chão ao meu lado. E então houve alguns momentos em que a adaga estava em nossas mãos e nós estávamos tentando descobrir o que fazer. Quanto você conseguiu dormir naquela noite? Nada. Por quê? Quando eu dormia irritada, Isaac dizia que eu estava mal-humorada e não gostava do meu jeito, então eu evitava dormir com raiva. Fiquei acordada por muito tempo. Eu quero passar agora para o meio da manhã, tudo bem? Você e Isaac fizeram um plano chamado Operation Fake Kickout. Sim. Certo. Você pode nos contar sobre isso? Eu estava fingindo expulsar Isaac para conseguir que Grace fosse embora porque eu estava tentando desistir. Tipo, E você lembra das últimas mensagens que Isaac te mandou antes de tudo acontecer? não completamente, mas eu lembro dele dizer que ela tinha admitido ter feito algo com ele. Como você interpretou quando ele disse que ela admitiu algo? O que achou que isso significava? Isso estava se referindo ao estupro. Era isso que eu estava pensando que significava. Como você se sentiu ao ouvir Isaac ou ao ver a mensagem do Isaac dizendo que a Grace tinha admitido isso pra ele? Eu fiquei magoada, fiquei com raiva, tive tantas emoções misturadas. Chegou ao ponto de eu realmente chorar um pouco.
Após o Isaac te mandar aquela mensagem final, o que aconteceu depois? A gente estava se levantando e tentando fingir que está tudo normal por um instante. Onde estava Grace nesse momento? Ela estava sentada ao lado de Isaac, aos pés da cama. Onde você estava? Eu estava em pé na frente deles. Quando você diz que estava em pé na frente deles, o que estaria, digamos, às suas costas? A porta. A porta da frente. E depois? Isaac me entregou a espada. Tudo bem. O que você entendeu com isso, quero dizer? É hora de fazer isso, não tive escolha. Naquele momento, como você estava se sentindo emocionalmente? Sobrecarregada. O que aconteceu depois? Ele me contou. Ele ameaçou machucar minha mãe se eu não fizesse. Eu fiquei lá parada pensando, o que você está tentando me obrigar a fazer? Ok. E então, o que aconteceu? Aí a Grace começou a rir de mim como se fosse uma grande piada. Como isso fez você se sentir? E isso fez toda a minha raiva vir à tona de uma vez. O que aconteceu depois? Eu simplesmente fechei os olhos e desferi um golpe com a espada. Onde Isaac estava no seu primeiro golpe? Ele estava bem ao lado dela, do lado direito dela. O que Isaac fez quando você deu o primeiro golpe? E ele se levantou e começou a dizer, vamos, termina, termina, termina. E então ele acabou saindo por um tempo e eu fiz. Eu terminei o trabalho. Como ele costumava chamar. E então ele voltou, me disse para ir tomar um banho. Deixe-me te interromper aqui. Desculpa. Enquanto você estava... você se lembra de ter dito algo para Grace enquanto a matava? Só diga, sinto muito. Eu só ficava dizendo, por favor, só peça desculpas e eu deixo você ir. Onde e na cama ou no quarto Grace morreu? Ela estava na cama. Você afirmou que Isaac então voltou? Sim. Onde você estava na garagem quando Isaac voltou? Eu estava em pé ao lado da porta. E onde estava a espada? Ela estava na cama naquele momento. O que Isaac disse ao voltar se falou algo? Ele me disse para ir tomar um banho. Você foi? Sim. Tudo bem. Quanto tempo você acha que levou para tomar banho? Cerca de 15 minutos. Quando você voltou, ou depois que saiu do banho, o que você fez? Eu me vesti, peguei algumas toalhas e comecei a ir em direção à garagem porque Isaac tinha me dito que ia limpá-la. O que você pretendia fazer ao chegar na garagem? Bem, eu só ia ajudar a dar uma mão para ele. O que você notou ao chegar na garagem? Eu vi o corpo dela no chão, a espada em cima da mesa e eu surtei. Ok, o que você fez? Eu tranquei a porta, corri de volta para a casa principal e percebi o que tinha acabado de acontecer. Quando você estava saindo da garagem e indo para a casa principal, você viu alguém? Eu ouvi os policiais. Isaac esteve presente em algum momento? Ou melhor, quando foi a última vez que você o viu? Quando ele veio me dizer para tomar banho. Quando você voltou para a garagem, onde estava Grace? Ela estava no chão. Você a deixou lá. Quando saí, ela estava na cama. Você se lembra de algum ferimento na sua mão ou nas suas mãos? Fiquei com 2 cortes nas mãos por causa da espada. Senhora Macaulay, a senhora está testemunhando hoje nos termos de um acordo de confissão que aceitou, correto? Sim. E
Quais são as consequências? Sem mencionar números, se você não disser a verdade ao depor hoje, qual é o seu entendimento sobre as consequências de mentir? Eu poderia pegar mais tempo. Você também poderia enfrentar acusações adicionais? Eu acredito que sim, sim. Meritíssima, posso me aproximar da testemunha? Pode sim. Senhorita Macaulay, vou lhe entregar o documento da acusação número 91, tudo bem? Vou lhe entregar isso e só pedir que você revise. E me diga se reconhece o que é, tudo bem? Veja o resto do documento, se necessário. Sim, eu reconheço isso. E eu vou conseguir olhar tudo isso bem rapidinho. Tá bom. Noventa e um. Meu acordo com a promotoria? Seu acordo com a promotoria. Sim. E este é o acordo de confissão que você assinou, aceitou e foi protocolado no tribunal em janeiro passado. Sim. Você se declarou culpada de homicídio qualificado em segundo grau? Sim, eu me declarei. Você se declarou culpada de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau de forma intencional e deliberada? Sim, eu me declarei. E em troca dessa confissão, você concorda em cooperar totalmente neste caso? Sim. Meritíssima, neste momento requeiro a admissão da prova 91 do Estado. Alguma objeção à 91? Sem objeção por parte da defesa. A 91 é admitida sem objeção. Não tenho mais perguntas neste momento. Kiara, hoje você disse que os ferimentos nas mãos foram causados pela espada, está certo? Sim. Você se recorda de ter dado uma entrevista à polícia ao hoje sargento Javier V. Hill, que na época era detetive no dia do assassinato? Um pouco sim. Como você se sentia durante a entrevista com o detetive V. Hill? Eu tinha muita adrenalina na hora. Eu estava surtando muito, então eu não conseguia, eu estava tendo muita dificuldade de me comunicar claramente. Tipo, eu estava falando umas coisas malucas. Porque eu também estava meio animada para conversar com alguém que não fosse o Isaac. Você se lembra do que disse a sargento V. Hill sobre como você machucou as mãos? Não lembro exatamente o que disse. Você contou a sargento V. Hill que isso aconteceu porque você deixou uma faca cair no dia anterior? Não creio, acho que não. Só me dá isso. Kiara, você foi completamente sincera com a detetive V. Hill no depoimento à polícia? Não. O que você quer dizer com isso? Eu menti sobre o que achei que aconteceu. Disse que não lembrava, mas lembrava mais do que queria. Por que você mentiu? Eu estava com medo. Falando sobre as mensagens entre você e Isaac, há momentos em que você pede para ele cometer o assassinato de Grace. Você se lembra de ter dito isso?
Lembro de ter pedido pra ele fazer algo, qualquer coisa, até matar ela ou tirá-la dali. Desculpa. Eu não me importava se era pra se livrar dela, só queria que ele fizesse ela ir embora de algum jeito ou matasse ela, acabasse logo com isso, só fizesse alguma coisa, tirasse ela do meu espaço. O que pensava que aconteceria com você em relação ao Ghost se tivesse matado a Grace? Eu teria subido de nível e faria parte oficialmente disso. E seria uma profissional. John, Eu seria. Pergunte isso, Kiara. O que você achou que aconteceria entre você e Ghost se e quando você matasse Grace? Eu acreditava que subiria na hierarquia do Ghost e que também seria paga. Você tinha em mente um valor específico que achava que iria receber? Ele não me disse o valor exato. Você já fez 2 outras entrevistas. Você se lembra dessas? Uma delas aqui no tribunal com a detetive V. Hill Sim, e depois outra com alguns dos advogados do Isaac. sim. E você foi totalmente honesta nessas entrevistas? Não totalmente. O que você quer dizer com isso? Eu estava com medo de dizer isso. Eu disse que Isaac tinha dado o primeiro golpe, mas na verdade ele só me entregou a espada. Então, Isaac Apodaca deu algum golpe com a espada no corpo da Grace? Até onde eu sei, não. Deveria ter esclarecido na sua presença. Na minha presença, não. Um momento. Meritíssima, sim. Kiara, você foi sincera hoje sobre o seu papel no assassinato de Grace Jennings? Sim. Passo a testemunha.